Miqueias 6, verso 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Ilumina a gente, Senhor, abençoa cada um, fala ao nosso coração, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. É muito interessante, né, esta declaração de Deus para nós na sua palavra, porque Deus, ele na Bíblia, ele fala o que é certo, o que é bom para a gente, e aqui é como se fosse um resumo da vida com Deus, um resumo do relacionamento, e vem como a forma de uma pergunta: o que é que o Senhor pede de ti? O que Deus pede de você? O que Deus pede para você? Que você pratique a justiça, a benignidade ou a beneficência e andes humildemente com o teu Deus. É um resumo. Se você, quando Jesus diz amar a Deus sobre todas as coisas, é o teu próximo como a ti mesmo, é um resumo de toda a lei e dos profetas. Praticar a justiça é buscar ser verdadeiro, ser honesto, ser sincero, ser coerente. Aquilo que você diz tem a ver com aquilo que você faz. Então a mentira não tem lugar na sua vida. Há uma consistência, passa uma credibilidade. A pessoa é confiável. Então ela é justa nas coisas, nas decisões, busca agradar a Deus nas práticas da sua vida. Amar a beneficência, beneficência ou benignidade, começa com um olhar, é ter um olhar bom, é ter uma lente benigna, positiva, é olhar o outro de uma maneira boa, positiva, e não só um olhar. Prática da beneficência, da benignidade, é você exercer o bem, é você fazer o bem, é você ajudar, é você dar, né? Esse evangelismo social, esse trabalho que aconteceu na semana, no sábado retrasado, ou quando você evangeliza, quando você prega a palavra, você está levando o bem para a pessoa. Quando você ajuda, quando você dá uma esmola, você dá uma roupa, você está praticando a beneficência. E andes humildemente com o teu Deus. Andar com Deus, este é um desafio na vida cristã. Andar com Deus é conviver com Deus, é aprender a ser amigo dele, é desenvolver um relacionamento, uma amizade com ele, é conhecer a pessoa dele, obviamente, e se deixar conhecer por ele. Como assim, pastor? Deus não sabe tudo? Claro que sabe. Deus não vê tudo? Claro que vê. Mas quando você dedica tempo
precisa tempo. Não é uma coisa que se aprende assim. Você não aprende a tocar violão de uma hora para outra. Você não aprende a praticar um esporte. Você não aprende a ler de uma hora para outra. Tudo é processo. Então pensa que aprender a andar com Deus é a vida toda. Conhecendo a Deus e gastando tempo no relacionamento, na convivência com Ele. E embora Ele saiba tudo de você, quando você fala de você para Ele, fica mais claro a sua amizade, a sua troca, a sua relação com Ele. Porque, veja, a gente se relacionar com Deus não é chegar para Ele e começar a desfilar uma lista de pedidos, pede. Não é relacionamento com Deus. Então a gente precisa se deixar conhecer por Ele, embora Ele já saiba tudo. Mas quando você se relaciona com um amigo, uma hora ele fala as coisas pessoais dele, outra hora você fala, outra hora vocês falam, troca figurinha, fala coisas da vida, coisas interessantes. Mas na amizade tem aquele momento para o lamento, para a dor, para a troca, de um lado e de outro, né? Então, no relacionamento com Deus, muitas vezes a gente se deixa levar pela ansiedade, pelo pede, ou se queixa, ou se lamenta, e fica com lamúria, dominado por essa ansiedade, por esse queixume. Tem um verso em Amós, capítulo 3, verso 3, que diz: porventura andarão dois juntos, se não estiverem de acordo? Então, nosso relacionamento com Deus, nosso andar com Deus, nosso aprender a andar com Deus, precisa ter acordo, precisa acontecer ajustes, né? Por quê? Ele anda com a gente. Deus anda com você. Se você crê que Jesus é o Filho de Deus, Ele anda com você. Se você crê que Jesus morreu e ressuscitou, Ele salva você. Ele lhe dá vida eterna. Se você crê que o sangue dele foi derramado pelos seus pecados, Ele purifica os seus pecados, e o Espírito de Deus vem morar dentro de você, então Ele anda com você. O difícil, o desafio é você andar com Ele. Esse que é o grande lance. Eu preguei na semana passada aquela tríade de ouvir, crer e obedecer. Ouvir, crer e praticar. Quanto mais você ouve a Deus, mais você crê, confia nele, e mais pratica aquilo que ele lhe falou, mais a sua fé cresce. E o andar com Deus tem a ver também com isso. Que ajustes são necessários na nossa vida para a gente andar com Deus, já que Ele anda com a gente? Primeiro, é um relacionamento entre duas pessoas. A pessoa de Deus. Deus é uma pessoa, não é simplesmente energia, não é simplesmente todo-poderoso. Ele é um ser que ama, que sente, que tem prazer de conviver com a gente, que, embora seja o todo-poderoso, ele se inclina para se relacionar com a gente.
A primeira questão é a gente reconhecer quem Deus é, quem nós somos. Então, isso é básico para andar com Deus. Ele é o Senhor, eu sou o servo. Ele é Deus, eu sou criatura, humano. Ele é o Criador, eu sou criatura. Ele é Deus, eu sou homem. Então, eu como criatura, como homem, como filho de Deus, como servo, eu vou aprender a me relacionar, vou aprender a conviver, vou aprender a amar, vou aprender a honrar a Ele, respeitar, exaltar, saber que Ele é Deus. Então, na oração do Pai Nosso, Jesus ensina, né, que o primeiro momento, quando você chega para Deus, para conversar com Ele, é louvar, é santificar, é exaltar, é reconhecer a grandeza e a soberania dEle. Louvar a Deus é uma maneira da gente se relacionar também. Por quê? Quando a ansiedade toma conta do pensamento, do coração, a gente começa a pedir, ou se queixar, ou se reclamar e tal. Isso cria uma distonia, desarma essa conexão. Mas quando a gente rende graças, quando a gente agradece, a nossa mente vai aprendendo a se fixar nas coisas boas, não negar as ruins, mas o nosso relacionamento com Deus, o olhar da benignidade também faz parte. Não é só eu ter uma benignidade com o outro, fazer o bem ao outro, é olhar benignamente, positivamente à minha volta. Quando você começa a agradecer, você começa a desenvolver um olhar positivo, benigno. É tipo assim, mas como é que eu posso vir na igreja domingo de manhã, me alegrar, louvar, adorar, sentir conforto espiritual, sentir bom ânimo, alegria, paz, se tem um monte de gente ali fora que está sofrendo? Se tem a guerra lá no Oriente Médio, um monte de gente sofrendo, gente que perdeu a casa, perdeu o parente, gente que está sequestrada. Como? O mundo já é no maligno, o mundo está afastado de Deus. Por isso a gente evangeliza, por isso a gente leva a boa nova do Evangelho. Mas não quer dizer que porque o mundo está afastado de Deus, nós temos que ficar. Não quer dizer que porque o mundo está sofrendo, nós temos que não nos relacionar com Deus. E quando nos relacionamos, a presença dele é boa, é agradável. Deus é uma pessoa totalmente agradável, benigno, ele é bom, confiável. E é interessante que Deus, ele não é apressado. Ele é a autoridade suprema do universo, mas ele não é autoritário, respeitoso, amoroso. Então conviver com Deus é muito, mas muito bom. Tipo, vale a pena mesmo. E na presença do Senhor há alegria, apesar da gente também estar com o pé na terra, e anda e trabalha e vê o sofrimento e lida com gente sofrendo e ajuda quem está sofrendo e ora por aqueles que sofrem, e a gente vai para o nosso lugar de refúgio, a gente vai para o nosso cantinho de conexão com o Pai. Nesse aprendizado do relacionamento, tem o Senhor e nós os servos, Deus e nós humanos, Criador e nós criaturas.
E nós somos pecadores, imperfeitos. E na oração do Pai Nosso, Jesus fala: seja feita a tua vontade, aqui na terra, como no céu. Seja feita a tua vontade na minha vida. Então, reconhecer o senhorio, honrando, respeitando e nos rendendo, e aprendendo a ouvir, a crer e obedecer, é o modo que a gente vai andar, é a maneira que a gente vai aprender a conviver com Ele no dia a dia. Eu não sei se vocês já tiveram essa possibilidade, mas quando você busca e está bem com Deus, e aí você passa um dia que tudo dá certo, tudo se encaixa, e aí você fala: uau! É impressionante como tudo dá certo na presença do Senhor. Mas não quer dizer que andar com Deus tudo vai dar certo o tempo todo, em todas as áreas. Não é isso. Quer dizer que mesmo quando as coisas dão errado, se você está na presença de Deus, você lida com aquilo de uma forma melhor. Eu estava pensando nesse assunto, aprender a andar com o Pai, aprender a andar com o Filho, aprender a andar com o Espírito Santo. Nesse processo de conhecer Deus, a gente vai conhecer o Pai. É o único Deus, é a mesma pessoa. Vai aprender a conhecer o Filho, a amar o Filho, se apaixonar por Jesus, nosso Senhor, Salvador, nosso amado, o noivo, e aprender a andar com o Espírito Santo, que o Espírito Santo mora em nós, é nosso amigo, fala suavemente no coração. Isso é um privilégio gigantesco. Pensa numa coisa grande, pensa numa coisa maravilhosa, é ter Deus, pertencer a Deus e aprender a andar com Ele. Em Abacuque, capítulo 3, verso 19, é o último capítulo de Abacuque, o último versículo. Nesse capítulo 3 ele fala das lutas, das dores, dos sofrimentos, das batalhas, da história de Israel, das ações grandiosas de Deus no deserto. E ele diz que ainda que a figueira não floresça, fruto da vide minta, nos currais não haja vacas, no campo não haja mantimentos, todavia me alegrarei no Senhor. E o verso 19 ele diz: Jeová, o Senhor, é minha força, e fará os meus pés como os das cervas, e me fará andar sobre as minhas alturas. Tudo na nossa vida, no relacionamento com Deus, é como se tivesse uma dinâmica de céu e terra, de Deus e o homem, porque Ele nos deu livre-arbítrio. Então Ele anda com a gente é que ainda não anda com Ele. Ele começou uma boa obra em você. Deus começou a fazer uma obra na sua vida, e Ele não desistiu, Ele não está cansado. Deus olha para você com um olhar benigno e vê em você o potencial de Jesus manifesto, realizado em você. Então, esse aprendizado de andar com Deus, não é só você que, eu estou aberto, eu quero, e você se esforça, batalha, e você é uma pessoa muito disciplinada, e vai rolar, vai acontecer, pelo seu mérito e esforço pessoal. Não vai rolar.
que é difícil. Nós somos difíceis. Somos muito, mas muito complicados. Mas como andar com Deus é a coisa mais sublime, maravilhosa, misteriosa, mais tremenda que a gente pode alcançar, a gente pode desejar isso. É isso que Ele quer para você. Por isso Ele declarou para você o que é bom, que você pratique a justiça, que você ame a beneficência e ande humildemente com o teu Deus. Então, nessa conjugação, nessa integração, nesse relacionamento Deus com você, você com Deus, Ele que começou a boa obra na sua vida, Ele é todo competente, Ele é todo poderoso para levar essa obra adiante, para levar essa obra a cabo, para completar esta obra. Creia nisso. Não importa onde você está. Ah, mas será que eu vou chegar na plenitude do andar com Deus? Imagine que você está subindo uma montanha, aquela montanha de 5.000 metros. Você olha o topo da montanha, está lá longe para chuva. Mas você está indo. Você não está indo para o lado, você não está indo para baixo, você está indo para cima. Ah, mas eu vou muito devagar. Beleza, é o que você está podendo. Mas quando se movimenta para o topo. Isso é que importa. Você está indo para o topo. E Ele está com você, Ele anda com você para lhe ajudar nessa jornada. Por exemplo, na Bíblia, quem andou com Deus? O supremo exemplo é Jesus. O exemplo máximo é o Filho de Deus, porque nele o Espírito não tinha limitação, não tinha medida, ele era verdadeiramente humano, mas não tinha pecado, e ouvia, e andava, e percebia, e sentia, e expressava o coração do Pai. Então Jesus é o nosso modelo máximo. Agora, tem lá, por exemplo, no Velho Testamento, muitos homens e que andaram com Deus. Diz Gênesis 5, 24: e andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Pouca coisa se escreve sobre a vida de Enoque. Ele viveu 65 anos, teve filhos e filhas, depois viveu mais 300 anos. Era aquela época que as pessoas viviam 700, 800, 900 anos. E Enoque andou então com Deus, e a vida toda de Enoque foram 365 anos. É muito interessante porque o ano, tem 365 dias. Então esse ciclo da vida de Enoque fala de algum mistério assim de Deus. Depois Noé, Gênesis 6, 9. Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Um dos filhos de Enoque que andou com Deus foi Matusalém. Matusalém foi o cara que mais viveu na terra. E já nos dias de Enoque havia todo um processo de degradação moral, e foi piorando nas gerações seguintes. E eu andei fazendo umas contas lá na Bíblia, que Matusalém
ele foi contemporâneo de Noé. Esse filho de Enoque, que viveu 900 e caquerada, ele morreu 5 anos antes do dilúvio. Então Matusalém viu também a degradação moral. Os filhos de Enoque fizeram parte de toda aquela loucura e aquela degradação que ocorreu antes do dilúvio. E a Bíblia fala que no dilúvio, que o dilúvio era uma manifestação do juízo divino sobre aquela imoralidade, aquela loucura que havia se instalado na terra, de uma maneira tão profunda, enraizada, que era irreversível. Não adiantava Deus mandar o profeta Noé para pregar, para aquele povo se arrepender. Eles não iam se arrepender. Então ele ficou pregando o juízo. E Noé andava com Deus. Tataravô de Noé, Enoque, andava com Deus, e Deus o tomou. E andava Noé num tempo muito difícil, muito degradado. A imoralidade, as loucuras dos homens. E eu creio, irmãos, que o nosso tempo é um tempo semelhante àquele de Noé. Nosso tempo é um tempo semelhante àquele de Sodoma e Gomorra, que precede a degradação moral absurda, gigantesca. O certo virou errado, errado certo, a mentira, narrativa, manipulação, jogo de interesses, tudo podre, tudo invertido, para autorizar o pecado, para o homem pecar sem culpa, e assim vai, e vai piorar. Então isso torna o nosso tempo mais difícil. E qual é a alternativa? Ou a gente vai rezar nessa cartilha do mundo, essa cartilha do povo antediluviano, essa cartilha de Sodoma e Gomorra, ou vamos aprender com Enoque, com Noé, andar com Deus. E Pedro diz que Deus mandou o juízo no dilúvio e, em figura, salvou 8 almas, que foi Noé, a esposa dele, os 3 filhos e as 3 esposas. Então eram 8 pessoas na arca com Noé. E na Bíblia o 8 ele simboliza um novo começo. Esta criação, o ciclo desta criação, a beleza, a plenitude, a inteireza desta criação está no 7. 7 dias da semana, 7 cores do arco-íris, 7 notas musicais básicas, 7. O 7 completa, é o ciclo completo. Jesus ressuscitou no 8º dia da semana, que era o primeiro dia da nova semana. Quando aparece o 8 na Bíblia, ele está falando de algo totalmente novo, diferente. 8 almas entraram na arca e se livraram do juízo do dilúvio. Abraão andou com Deus. Diz assim, Tiago capítulo 2, verso 23, e cumpriu-se a escritura que diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado o amigo de Deus.
Abraão era o amigo de Deus. Para encerrar esses exemplos, Elias e Eliseu. 1 Reis 18:15. E disse Elias: vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou, que deveras hoje me apresentarei a ele. Ele falou para Eliseu, era Elias falando para Eliseu: olha, hoje eu estou na presença de Deus, e eu sei que hoje eu vou me apresentar a Deus, eu sei que hoje eu vou encontrar com Deus. Mas essa expressão, perante cuja face estou, é onde Elias estivesse, ele estava consciente da presença de Deus, ele estava perante a face de Deus. Isso é andar. Segundo Reis 3,14, disse Eliseu estava diante de dois reis, Josafá e Acabe. E Josafá e Acabe estavam fazendo um acordo para ir numa guerra lá, chamaram um monte de profetas, e os profetas mandaram que fosse, que acontecia, que isso, que aquilo. Aí Josafá, que era um rei que temia a Deus, falou: mas não tem nenhum profeta do Senhor, porque aqueles outros eram tudo profeta problemático. Aí Acabe falou: tem Eliseu, né? Ele não gosta muito de filme, não. Acabe era um rei horrível, terrível. Mas chama ele. E aí Eliseu disse assim, segundo Reis 3,14, disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti, nem te veria. Ele falou para cá. Então, pensa assim: minha mão direita representa o cenário do mundo. O cenário do mundo baixando, aí indo para o padrão Sodoma e Gomorra. E a minha mão esquerda representa o cenário do povo de Deus, subindo. Comunhão, conexão, relacionamento, amizade, andar com Deus. Vai acontecer, gente. Centenas de pessoas, milhares, milhões de pessoas vão andar com Deus nesses últimos dias, em toda a terra. Deus está preparando uma geração de Elias, uma geração de Eliseus, que vão andar com Ele, que vão subir às alturas da comunhão. É como Noé. Os 365 anos da vida de Enoque era uma preparação para ele ser trasladado. Elias é dos profetas o único que foi trasladado. Deus o levou. Então, Elias e Eliseu representam a geração mais velha de homens de Deus, profetas, a unção, e Eliseus, que são treinados, preparados pela geração mais velha. Eliseu foi o sucessor de Elias no mover profético daquele tempo. E esse povo vai subir num nível de comunhão muito tremendo, e vai adorar, e a glória de Deus vai descer no meio desse povo. A glória do Pai vai se revelar. A glória de Deus se revelou no Filho, e a glória do Filho foi dada a você, igreja.
Jesus disse: dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, no Evangelho de João. Esta glória do Pai que se revelou no Filho, a glória do Filho que vai se revelar na igreja, vai se revelar nesta geração de homens e mulheres de Deus, Elias e Eliseus, e vai ser tremendo, tremendo, poder de Deus, céu na terra, oração respondida, libertação, cura, multidão de gente sendo curada, liberta. Essa glória ela vai ser muito intensa e vai ser muito geral, vai se espalhar em toda a terra. Tem um detalhe: ela vai ser furtiva, rápida, passageira, não vai durar muito, porque o Senhor vai tocar a trombeta e Ele chama você para isso. Ele chama você para andar com Ele.